A gente começa a última meia hora do CBN Pautas do Dia, desta quarta-feira, 6 de março, agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência. Estamos ao vivo na nossa live no youtube.com/CBN Amazônia. A rádio que toca a notícia é a CBN Amazônia. Não tem outra. É conteúdo que você quer? É para ficar bem informado? Então você fica com a gente. A gente sempre agradece a sua companhia. Márcia, chegou a hora da gente tratar dos assuntos, né, que estão repercutindo aí no cenário político, jurídico, nacional também. Quem sempre nos ajuda a entender esses assuntos e compartilha conhecimento com a nossa audiência é o Rômulo Pinheiro, já citado agora há pouco aqui na nossa resenha do esporte. Oi, Rômulo, bom dia. Muito bom dia, Tati Lobato, muito bom dia, Márcia e Macapá, e claro, muito animado com o nosso Paysandu Esporte Clube, sempre com muito sucesso. É isso aí, Rômulo. Bom dia e bem-vindo mais uma vez. Bom, Rômulo, vamos lá começar então a nossa reflexão de hoje, né, desses temas que você sempre propõe para a gente discute. O primeiro deles sobre a reforma eleitoral, está sendo proposta aí, discutida no Congresso, e o fim da reeleição, Rômulo. Pois é, Tati, esses são temas aqui muito caros aqui em Brasília, principalmente em razão do que vem acontecendo nas últimas eleições, esse contexto político no Brasil inteiro. Então, desde 98, quando se buscou essa reforma inicial lá, acrescentando a reeleição, que se discutem novas possibilidades de regras para as eleições, sempre numa questão muito casuística. Em geral, se busca adequar ou pelo menos amealhar algum tipo de suporte dentro daquilo de quem está comandando as regras eleitorais no momento. O que não é novidade é que essas regras, que serão, na verdade, somente para as próximas eleições, se aprovadas nesse período, é que se muda consideravelmente um sistema político, pelo menos um sistema de legislação nas questões eleitorais e partidárias aqui no Brasil. Porque nós temos hoje várias leis, a gente chama de leis esparsas, ou seja, leis espalhadas, e a proposta inicial é compilar tudo num código eleitoral, onde estarão previstas todas as regras envolvendo as questões, como eu disse, eleitorais e também partidárias. E claro que isso gera muito conflito de interesses aqui. Nós estamos falando de pessoas que estão deliberando, que estão discutindo regras que podem até mesmo aproveitá-las nas eleições lá de 2026, mas é fato que as mudanças são consideráveis, as mudanças são importantes, porque na questão da reeleição ficou muito famosa a época, e eu lembro que em 98 eu era muito pequeno, muito criança, mas já acompanhava na época as discussões, e havia ali um contexto de suposta compra de apoio para aprovar um novo mandato de 4 anos, e é claro que quem está na máquina atual sempre tem um ganho, ou seja, está ali no controle do governo, está ali no controle da máquina pública e acaba largando na frente, com certeza, dos demais candidatos. Isso era uma crítica comum à questão da reeleição. E a crítica contrária é que se o trabalho tivesse sido bom, então haveria uma oportunidade da população aprovar novamente um governo. E desde 98 nós não vimos qualquer tipo de mudança, ou seja, quem está no poder sempre consegue se reeleger. A única exceção foi agora na candidatura a presidente do presidente atual e não eleição do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas tirando essa exceção, em todos os outros cargos há uma manutenção, ou praticamente todos, há uma manutenção do poder daquele que está lá. E isso gera uma discussão muito grande, porque o uso da verba pública em estados que são bastante fiscalizados, em grandes estados, grandes capitais, há um controle maior, há, de certa forma, órgãos que fiscalizam esse tipo de eleição, mas o Brasil não é feito apenas de grandes capitais ou de eleições majoritárias. Os cargos a prefeito, e aqui em Brasília o Tribunal Superior Eleitoral lida constantemente com essas questões, e a gente acompanha alguns processos aqui também, eventualmente. Tati e Márcia, são situações de tirar, assim, de ficar com cabelos arrepiados, porque são
N situações de compra de votos, subornos em geral, e prefeituras pequenas, contratos superfaturados para financiar campanhas. Então, você tem um alfabeto do A a Z de crimes eleitorais cometidos, tudo girando em torno dessa proposta de manutenção no poder imediatamente após a primeira eleição. Então, esse é um argumento principal de acabar, então, com a reeleição, prorrogando de 4 para 5 anos os mandatos em cargos majoritários. Então, esse é um ponto central da reforma eleitoral. Há um consenso aqui em Brasília que a discussão vai levar muito tempo ainda, talvez nem seja aprovado para 2026, mas aqui a vontade é de que isso também passa pelas eleições do próximo presidente da República. O grupo aqui oposicionista hoje deseja não ter reeleição para impedir que o presidente atual tenha essa nova oportunidade. O grupo majoritário aqui de apoio ao suporte ao governo é muito difundido, tem vários ramos, ou seja, quem apoia o governo não é um grupo unificado, não é uma esquerda unificada, tem outros ramos que têm interesse sim em que essa reeleição não se mantenha, ou seja, acabe exatamente para poder ter acesso a esse cargo ou uma candidatura melhor nessas próximas eleições. Então, é uma situação com relação, por exemplo, à reeleição, que vai ser amplamente discutida e sem nenhuma possibilidade de arriscar placares aqui a favor ou contra. Mas essa reforma é muito ampla, então são mais ou menos 900 artigos, de acordo com o próprio relator, né, do projeto, o senador Marcelo Castro. Então você tem, por exemplo, mudanças com relação à inelegibilidade, a afastamento. Hoje, por exemplo, uma discussão muito comum, Tati e Márcia, é que tem pessoas que se aproveitam do cargo que têm como magistrados, como membros do Ministério Público, como membros de algum órgão público, inclusive colocando no seu próprio epíteto, ou seja, seu próprio nome, delegado fulano, juiz ciclano, é conhecido assim, né, para o mundo político. Então, que essas pessoas têm hoje a possibilidade de se candidatar. E aí, caso não se elejam, voltam para a atividade, ou seja, se discute, o senador Marcelo Castro informou isso na entrevista que deu, informando até que as pessoas não têm um compromisso com o campo político, ou seja, estão exercendo funções que não são políticas necessariamente dentro das próprias instituições que atuam. Então, militares em geral, membros de poder judiciário acabam politizando esses meios quando vão para a candidatura política. E é claro que a reforma, então, busca essa desincompatibilização num período razoável. Então, seria um período de 4 anos, a proposta de 4 anos, para que a pessoa possa tentar um cargo público e se afastar totalmente daquilo que o vinculou. Nós sabemos que existem muitos cargos públicos, em geral, que a pessoa usa como trampolim para chegar aí no cargo político, que é o desejo da maioria. Então, essa reforma ela também vai trabalhar com a questão do financiamento de campanha, a possibilidade de fazer pagamento por Pix, a questão da propaganda eleitoral e outro ponto que é muito importante, as candidaturas femininas. A proposta também vai tornar mais rígido o controle daqueles percentuais que nós sabemos que existem de cotas para mulheres, que na prática é só para inglês ver, como a gente comenta, porque você tem um percentual de candidaturas femininas. Nós temos várias notícias de partidos que forçam pessoas, inscrevem mulheres aí, que não tem sequer qualquer preparo, ou seja, não há um preparo do partido para essas pessoas, mulheres, assumirem cargos, é só para, na verdade, cumprir cota, não dão nenhum suporte para as mulheres, e aí acaba sendo uma lei para inglês ver, então não se tem um controle rígido dessas candidaturas femininas. Então é importante que nós vimos aqui o Congresso sendo renovado, um percentual de mulheres ainda abaixo do que é o mínimo, pelo menos, o viável, e isso prova ainda que muita coisa precisa ser formalizada. A questão das sobras eleitorais, Tati, Márcia, é muito importante também lembrar. Nós tivemos julgamento do Supremo na semana passada, dia 28, sobre isso. Alguns deputados, inclusive um deputado lá do estado do Amapá, estava com risco de perder o cargo em razão da discussão sobre as sobras eleitorais, ou seja, na hora de fazer a conta do coeficiente eleitoral, partidário, como o número dá um número quebrado, eventualmente, então essas sobras eleitorais, nas regras atuais,
não eram chamados os partidos que não assumiam um quociente de 80% mínimo de votação. Então é uma regra complicadíssima, né? Que você tem que fazer uma conta e tem que fazer o cálculo de quem vota e quem não vota. Ou seja, ao final das contas, os partidos que não assumissem esses 80% de quociente eleitoral, eles então não eram chamados para serem incluídos na conta de candidatos que pudessem entrar na próxima legislatura. Ou seja, algo que o STF entendeu como inconstitucional, mas manteve os cargos dos deputados que estavam em risco. Mas, de qualquer maneira, essas regras que são complicadíssimas de compreensão, essencialmente para o eleitor, porque há um certo... eu vou dizer aqui, Tati e Márcia, que esses cálculos do sistema proporcional, então, para senador, para presidente, para governador, para prefeito, ganha quem tem mais votos e pronto. Agora, para os cargos parlamentares, então você vai ter deputados federais, deputados estaduais e assim por diante, vereadores, esses aí são por questões de coeficiente eleitoral e contas. E essas contas não são nem um pouco acessíveis ao principal destinatário, que é o eleitor. Há uma situação que, de certa forma, essas contas elas buscam equilibrar o jogo dentro eleitoral e partidário dentro dessas casas legislativas para evitar que o poder econômico, de certa forma, prevaleça e tenha um partido único, um partido prevalecente. Enfim, há um certo sentido lógico de ter esse coeficiente. No entanto, isso fica totalmente obscuro para quem é o principal destinatário, que é o eleitor, que vota uma pessoa, não sabe se o voto dele valeu para aprovar aquela pessoa ou não, aparece lá uma outra pessoa do partido que tem menos votos que o candidato que ele votou, e esse candidato que ele votou não entra, e o candidato tem menos votos do outro partido entra. Então isso acaba sendo um contrassenso, acaba sendo ilógico para o eleitor, muito embora haja uma certa lógica na questão partidária, mas para o eleitor fica sendo uma questão bastante ilógica, não reforçando o ideal da democracia, que exatamente é saber escolher o seu próprio representante. E essas reformas, a tendência é que nós tenhamos agora o esforço do presidente da Câmara e do Senado para que essas votações se deem até no máximo até o final do primeiro semestre. Mas aqui em Brasília, eu falei isso ontem, vou falar de novo, a política é como as nuvens do céu. Então, elas mudam a qualquer momento. Então, o que hoje foi proposto pode ser que se trave no Congresso de Líderes semanal e não se bote à frente. A proposta está aí, há uma tensão da oposição para fazer passar, para acabar com a reeleição, para impedir que talvez o candidato atual, o presidente atual, se recandidate aí no final das eleições de 2026, mas tudo é muito indefinido, porque, resumindo, nós temos 900 artigos com temas sensíveis por demais aos próprios congressistas, muito debate nas comissões, muito debate no plenário, com a pauta cheia e com eleições vindo agora no final do segundo semestre. É muito improvável que isso seja decidido ainda para as próximas eleições. Olha, Rômulo, são 11 horas e 48 minutos, a gente já vai para o nosso último intervalo, mas antes eu vou deixar uma questão aqui. O Paulo Almeida, nosso ouvinte lá do Zerão, ele queria entender melhor o que eles estão chamando de quarentena, né, para esses candidatos militares e juízes também. Aí entra Ministério Público, guardas municipais. Ele quer entender melhor essa questão e ele quer saber se esse desligamento, 4 anos antes das eleições, se ele vai ser definitivo. Depois, ninguém volta mais para os cargos. É esse questionamento dele. Mas a gente vai para o nosso último intervalo e já voltamos. 2 minutos, de volta com o CBN Pautas do Dia. Nossa reta final, a gente está batendo papo com Rômulo Pinheiro, né? O tema, né, que acabou que a gente aprofundou é a reforma eleitoral, o fim da reeleição. Márcia, você pode repetir a sua pergunta para o Rômulo e aí o Rômulo contextualiza para a gente, por favor. Pois é, o Paulo Almeida, lá do Zerão, aqui da Zona Norte, da Zona Sul aqui da nossa capital, está perguntando, ele queria entender melhor como é que fica essa quarentena que todo mundo está chamando desses militares e juízes. Esse desligamento vai acontecer 4 anos antes das eleições, e aí vai ser definitivo ou essas pessoas depois se perderem, voltam para os seus cargos? Ele disse que não entendeu ainda muito bem, ele queria que você elucidasse melhor para ele. Com certeza, Márcia. Como é que nós temos a regra hoje? Inclusive, essa regra vale para as eleições agora do final do ano. Então, hoje, o candidato que exerce uma dessas funções, militar, Ministério Público, magistrado em geral,
ele precisa pedir um afastamento das suas funções, das suas atividades, até 2 de abril do ano eleitoral. Então, nós temos aí hoje, esse é dia 6 de março, até 2 de abril, quem quiser se candidatar às eleições no final do ano, tem que se afastar, é um afastamento, não é um desligamento. Então, ele concorre às eleições no final do ano, se ele se candidatar, ele mantém-se afastado do cargo, se ele perder, ele volta para o cargo normalmente. Essa é a regra atual que vai valer para o final do ano. O projeto de lei prevê o desligamento, o afastamento definitivo. Então, se a pessoa projeta uma carreira política, ela tem que se desvincular, se desligar do seu cargo 4 anos antes do pleito a que ela pretende se candidatar. Qual é o fundamento disso para o nosso ouvinte qualificado? É que ele, nesse período, ele construa a carreira política dele sem estar vinculado com o órgão a que ele está ali atuando no serviço público, porque é nessa muleta que muita gente se pega. Vai se candidatar a um cargo para segurança pública porque é militar, porque é delegado, por algo do tipo, porque é magistrado. Então, o projeto prevê exatamente isso. É claro que você não vai passar para deliberação, esses 4 anos aí talvez diminuam para 2, enfim, é um projeto apenas, mas originalmente a ideia é razoável sim, nesse sentido. Rômulo, esse ponto que eu ia tocar com você, é muito interessante essa parte aí do projeto, viu? Porque é exatamente isso que a gente visualiza na prática, né? Que muitos cargos eletivos são conquistados exatamente por essa visibilidade em alguma área, né? E do ponto de vista do serviço público, né? E é muito importante porque isso também torna o processo eleitoral, diminui um pouco essas discrepâncias aí no processo eleitoral, do ponto de vista da disputa, né? Veja que, de alguma forma, Tati, nós temos essa projeção, as pessoas em geral têm algum tipo de projeção naturalmente das funções que exercem. Então, sim, nós aqui estamos na imprensa falando, o magistrado está lá no Tribunal de Justiça, o militar, então é natural que em determinado momento da vida essa projeção torne ou faça nascer esse desejo da pessoa se candidatar para tentar contribuir para a sociedade de uma outra forma. O que a crítica aqui mora no sentido de se utilizar dessa função pública para um objetivo que não está relacionado diretamente com isso. Então, a ideia da desincompatibilização, o sentido principal é esse. Eu vejo, por exemplo, vocês devem ver também com certeza, pessoas que estão em determinados cargos unicamente projetando uma carreira de um outro ponto de vista. Então, acaba desatendendo a principal finalidade do serviço público, que é atender a população em geral. A pessoa está ali, está descompromissada, ela quer só um holofote, ela vai para uma inauguração de determinado órgão, então ele está totalmente desvinculado com o principal objetivo. É claro que em determinados cargos isso é muito mais sensível. Veja que magistrados, por exemplo, eles não podem ficar se manifestando em redes sociais, evitar, né? É uma forma que eles se protegem também. Ministros do Supremo que falam muito a respeito de uma causa que eles vão ter que se manifestar lá na frente. Então, esse contexto político, dos mais altos cargos públicos até os menores, isso é perceptível. Nós vemos membros do Supremo se candidatando a carreira, enfim, tentando se candidatar à presidência da República, membros do cargo executivo, ministro da Justiça, por exemplo, saindo para tentar uma carreira também lá na presidência da República. Então, cargos unicamente utilizados como trampolim para a plataforma eleitoral própria. A ideia central é essa desincompatibilização total. Então, veja, Tati e Márcia, aqui, primeiro ponto é saber, e aí fica talvez para o ouvinte uma situação talvez de injustiça, mas eu vou ter que abandonar um cargo público que eu conquistei com meu suor, um concurso público, que não é fácil, nenhum é fácil. Então, mas veja que a escolha passa exatamente pelo objetivo de cada um. Se eu já contribuí na vida pública com o meu concurso público, agora eu quero contribuir na vida nas eleições, da questão partidária, tem que haver essa desvinculação. Quantos e quantos, eu repito, quantos e quantos candidatos nós não conhecemos aqui como ele não tem um nome inicial, ele tem um prenome que é a função que ele exerce. É o delegado fulano, é o juiz ciclano, é o soldado, é o capitão, é o sargento, é o general ciclano. Quer dizer,
em combatendo um outro candidato que não tem essa projeção ou o uso dessas estruturas, acaba ficando muito difícil essa pluralidade partidária, essa pluralidade de candidatos, e principalmente para as mulheres que não têm esse acesso também. Então, dificulta o acesso, a ideia sim é muito boa, mas repito, reforço, é muito lobby aqui na capital para que essas regras, pelo menos nesses prazos, não sejam aprovadas. É aquela história da pessoa jogar o maior para tentar conseguir o menor, né? A minha aposta aqui, e eu vou dar uma aposta apenas, né? É que isso seja aprovado mais na frente, mas com um prazo menor, não de 4 anos, mas aí de 2 ou 3. Essa é a minha previsão aqui por Brasília. Então, pronto. Então, a gente vai continuar acompanhando esses assuntos. A gente tinha até mais um tema. A gente tem 1 minuto, Rômulo, só para você sintetizar o assunto da pauta de hoje em relação às drogas. Isso. Nós vamos... Hoje retoma-se um entendimento aqui da questão das drogas. O ministro, salvo engano, o ministro Alexandre de Moraes já votou, mas nós temos um voto agora do ministro Anderson. Ele vai dar uma votação agora, o voto agora à tarde, mas a tendência, só para resumir rapidamente, é que nós teremos um novo adiamento dessa questão das drogas, porque o Congresso também está deliberando sobre o tema. Então, para quem espera hoje julgamento sobre a questão da descriminalização do uso da maconha, já adianto que também não teremos aí um julgamento no final do dia. O pedido de vista vai ser feito, muito embora o Rodrigo Pacheco tenha dito que vai aguardar a posição do Supremo, mas ninguém quer se arriscar nesse ponto, então nós teremos mais uma vez um adiamento dessa votação, mas até o final do semestre o ministro Barroso já prometeu colocar na pauta, a gente também está de olho aqui para informar o nosso ouvinte. Perfeito. Rômulo Pinheiro, muito obrigada pela sua participação, sempre com grandes contribuições, trazendo as informações quentes aí de Brasília, da capital federal, para a audiência da CBN Amazônia, nos nossos estados do Pará e Amapá. Uma contextualização feita por um amazônida que mora em Brasília e que todos os dias e sempre que pode está com a gente, contextualizando esses temas que são fundamentais, que estão na pauta, que estão sendo debatidos pelo Congresso Nacional, e é importante que o nosso ouvinte, o ouvinte qualificado que está com a CBN, possa também compreender esses assuntos. Obrigada, Rômulo, até a próxima. Assim a gente vai encerrando o nosso CBN Pautas do Dia. Trabalhos técnicos em Belém, Geraldo Cruz. Em Macapá, Valdir Maicon. Produção em Belém de João Vitor Barra. Em Macapá, Dayan Andrade. Gerência de conteúdo e programação de Dani Pires. Direção de jornalismo do Paulo Fernandes. Apresentação, Tatiane Lobato e Márcia Serrano. Márcia, obrigada pela companhia. Amanhã a gente se encontra. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CBN Pautas do Dia. Repórter CBN.